A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichou. Como ativar a sua fé? Texto base, Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 34. Existem muitas pessoas que jamais tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo, nem mesmo depois que passaram a frequentar a igreja durante longo tempo. Certo dia, uma jovem senhora sofrendo de depressão veio ao meu escritório para uma consulta. Ela me narrou sua história. Nascera e crescera em um lar cristão e sempre frequentara a igreja fielmente. Só faltava aos cultos em caso extremo. Porém, há poucos meses ela tinha passado por terríveis experiências e a partir daquela ocasião ficara muito deprimida. Depois de visitar vários hospitais e consultar vários médicos, não alcançara nenhuma ajuda. Então a jovem senhora passou a recorrer para a oração e ao jejum, mas isso também não a ajudou. E foi em profundo desespero que ela bateu à minha porta. Depois de ouvir a história dela, fiz uma pergunta a queima-roupa. A senhora já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador? Ela nem sequer sabia qual era o sentido de minha pergunta. Então, eu lhe repeti a pergunta de outra forma. A senhora já convidou Jesus Cristo a entrar em seu coração como seu Salvador pessoal? Ela não conseguiu responder com convicção a estas perguntas. Era óbvio que aquela mulher não estava salva, embora estivesse frequentando a igreja durante tão longo tempo. Eu lhe apresentei a Jesus Cristo, uma pessoa, não uma religião, e ela se tornou uma pessoa crente na pessoa de Jesus Cristo. Recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Logo vi a luz da alegria começar a brilhar e a mudar aquele semblante nublado. Era como se o sol matutino estivesse enviando seus raios de salvação para lhe iluminar. Sim, todo aquele nevoeiro denso tinha ido embora. Essa transformação era resultado do poder de Jesus Cristo que dá vida para a alma das pessoas. O cristianismo não é uma religião ou uma autodisciplina humana. Receber a Jesus Cristo é receber em nosso coração e em nossa vontade a vida que há no Cristo ressurreto. Em Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 34, você encontra o registro a respeito de uma mulher que queria desesperadamente viver. Aquela mulher sofria de 12 anos de uma hemorragia e já fora a muitos médicos. Ela passara por muitos tratamentos dolorosos e gastara todo o seu dinheiro, mas ficara cada vez pior. Apesar de viver em condições tão ruins, aquela mulher mantivera acesa uma atitude vencedora e uma vontade indômita de viver. Mesmo nos dias de hoje, Jesus Cristo está pronto a se encontrar com você e está pronto a se deixar encontrar por você em qualquer ocasião de sua vida. Com muita frequência, as pessoas me procuram em consulta pessoal e derramam diante de mim suas histórias de miséria e rejeição. Apresentam-me um quadro negativo de suas vidas, mas eu sempre lhes digo que
Se há uma coisa que alegra imensamente o coração de Jesus, é deparar-se com alguém que necessita de sua ajuda. Mas é necessário que os que o buscam estejam determinados a encontrar a vida, que não se curvem perante as circunstâncias nem diante das dificuldades maléficas da vida. Leia a seguinte experiência de Jesus e descubra como o Senhor chegou a Nazaré, vindo do deserto, cheio do Espírito Santo. Era um sábado e Jesus abriu o livro do profeta Isaías e leu para os presentes: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Me enviou para apregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e se assentou. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. Lucas capítulo 4 e o versículos 18 ao 21. Ao ouvir as maravilhas e as grandiosas narrativas destas palavras de Jesus, as pessoas que estavam na sinagoga de Nazaré, ficaram espantadas. Entretanto, desapontaram-se pelo fato de que aquele cidadão, Jesus, não ser um homem famoso, como esperavam que o Cristo fosse. Ele não passava do filho de um carpinteiro, que se criara ali mesmo entre eles. Mas Jesus estava tão cheio do Espírito Santo e pregando com tanta unção que provocou inveja entre os seus contemporâneos. Em vez de ouvir as palavras de Jesus, decidiram armar-lhes uma cilada e destruí-lo. Nesta ocasião, Jesus Cristo fez referência a duas histórias do Antigo Testamento. Em verdade, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e a nenhum deles foi purificado, senão a Naamã, o sírio. Disse Jesus isto em Lucas capítulo 4 e os versículos 25 ao 27. Jesus contou essas histórias a seus contemporâneos para lhes transmitir uma verdade. Era no tempo do Antigo Testamento e Elias vivia em Israel, quando Deus enviou uma seca e consequente fome, que duraram 3 anos e meio, como julgamento sobre os israelitas que adoravam imagens e deuses estranhos. Não estavam procurando o Senhor de todo o coração, nem se arrependiam de seus pecados. Havia ali uma mulher, cidadã de Sidom, que buscava ao Senhor fervorosamente. Quando Elias chegou para sua casa, a mulher estava fora, apanhando gravetos para fazer fogo e assar um pão, com as últimas gotas de azeite e as últimas porções do trigo que ainda restava. Ela e o filho comeriam aquele pão e depois esperariam a morte. Mas Elias lhes pediu que assasse aquele pão e o trouxesse para ele. A mulher imediatamente assou o pão e trouxe-o ao profeta de Deus. Isso demonstra o fato de ela nutrir um desejo veemente de buscar o Senhor e obedecê-lo. Foi por causa daquele desejo que Deus tinha enviado Elias para a casa daquela viúva. Durante a época de Elias, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles se preocupava em buscar ao Senhor. Todavia, um desses leprosos, um sírio chamado Naamã, desejava encontrar a verdade. Era um general famoso, dotado de grande desejo de conhecer o Senhor. Quando ouviu a respeito do profeta de Deus da boca de uma menina escrava, de imediato deixou a Síria
e se dirigiu a Israel a fim de procurar esse profeta. Foi por causa desse desejo ardente de buscar ao Senhor que Deus atendeu para a sua necessidade, curando-o. Jesus narrou essa história com o objetivo de desafiar os nazarenos e levá-los a ter também o desejo ardente de buscar ao Senhor. No entanto, em vez de ouvir a voz de Jesus, a cidade inteira conspirou no sentido de matá-lo. Todavia, não havia ainda chegado o tempo dele morrer, pelo que Deus lhe cegou os olhos e Jesus escapou pelo meio da multidão, sem que ninguém conseguisse tocar nele. Se você não nutrir tremendo desejo de buscar ao Senhor, ele não vai prestar muita atenção em você. A mulher que havia sofrido de hemorragia durante 12 anos estava determinada a encontrar-se com Jesus. Aquele seu espírito inquebrantável agradou ao Senhor. E Deus, o Pai, arranjou as circunstâncias de tal modo que ela foi conduzida a um lugar em que pôde ouvir o Evangelho e encontrar-se com Jesus Cristo. Este é o segundo ponto necessário para alguém vir a Cristo. É impossível alguém receber de Cristo vida sem reconhecê-lo como o Senhor da vida. Muitas pessoas vêm a mim supersticiosamente apenas para receber uma oração. Nem sequer desejam reservar algum tempo para ler a Bíblia e aprender a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas querem vir e ser curadas de modo supersticioso, mediante uma obra miraculosa de Deus, mediante a imposição de mãos. Mas nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. À semelhança dessa mulher que ouviu falar de Jesus, nós também precisamos ouvir as palavras de nosso Senhor e aprender dele e de suas promessas. A Bíblia declara que toda a palavra de Deus, ela é poderosa, ela muda e ela transforma vidas de uma forma eficaz. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 14 ao 15, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Também nós lemos em Romanos capítulo 10, versículos 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se a pessoa não prestar atenção à palavra de Deus, Deus não pode operar em seu coração. Permita que eu compartilhe com você o testemunho da senhora Suon. Um parente dela estava morrendo de câncer na boca no Hospital Nacional de nossa cidade, um dos melhores hospitais que existe, em Seul. Depois de uma operação em sua boca, os médicos descobriram que o câncer estava avançado, que deram ao paciente apenas uma semana de vida. Mas esse doente desejava desesperadamente viver, pelo que a senhora Choi lhes falou de Jesus Cristo. A seguir, ela levou um de nossos pastores ao hospital para que esse levasse uma palavra adicional de conforto e oração ao doente. O pastor falou de Cristo ao homem, orou por ele e convidou-o a ir ao nosso culto no domingo de manhã. O paciente recebeu licença para sair do hospital, sabendo que, segundo os médicos, seus dias estavam contados. Durante um culto matutino de domingo, Deus revelou para minha alma que alguém que tinha câncer na boca seria curado naquela manhã. Quando eu disse para a igreja que alguém portador de câncer na boca seria curado, meus irmãos, você imagina como o Espírito Santo trabalha. Seria curado por Deus. No decorrer daquele culto, aquele homem instantaneamente recebeu fé dos altos céus. Colocou-se imediatamente de pé e, ao fazer isto, foi tocado pelo Senhor.
Naquele instante, o câncer começou a secar e a desaparecer. Depois de umas poucas semanas, o homem estava completamente curado, não havendo o menor sinal do câncer. Em vez de morrer dentro de uma semana, o homem foi curado. Hoje, esse homem continua sadio, forte e frequentando nossos cultos. Por ele ter ouvido falar de Jesus Cristo e ficar sabendo que ele tem poder de curar, ele se prontificou a receber a fé do nosso Senhor Deus. A pessoa que não ouve a palavra de Deus jamais estará pronta para receber a fé vinda de Deus, pois a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra falada de Deus. Em terceiro lugar, a realidade mística a que se dá o nome de fé pode ser possuída e exercida por todos os crentes. Fé, meu caro amigo, não é o mesmo que compreensão bíblica. Uma ideia muito errônea que está circulando entre muitas igrejas, segundo a qual, se alguém pode compreender todas as Escrituras, a Bíblia inteira, tal pessoa terá fé. Veja, tal ensinamento está errado. O conhecimento lança o fundamento para que a pessoa procure o Senhor de forma correta. A fé só advém quando a pessoa procura o Senhor com um coração fervoroso. A seguir, pelo poder do Espírito Santo, Deus concede a necessária fé ao coração ansioso. Fé não é apenas compreensão, e muito mais que isso. A fé, ela é poderosa, ela vem de Deus. Fé não é apenas esperança, é muito mais que esperança. Com muita frequência, as pessoas esperam que determinada situação melhore. Amanhã, ou na semana que vem, ou no próximo ano. Todavia, a pessoa poderá esperar e de repente morrer. E não há esperança após a morte, a não ser para aqueles que morreram em paz com Deus, com Jesus Cristo. Jamais a esperança por si mesma traz um resultado positivo, definido. A fé opera sempre agora no presente. Esta realidade mística pode ser assemelhada a um nevoeiro. A fé desce como nevoeiro e toma posse de nosso coração pelo poder do Espírito Santo. E quando sobrevém a fé pelo poder do Espírito Santo, você fica sabendo. Mesmo depois de estar no ministério durante quase 20 anos, eu não sei explicar o que é esta realidade mística da fé. A única coisa que sei é, se você tem fé, você tem fé. Quando você não tem fé, você não tem fé. Muitas pessoas enfermas me procuraram a fim de receber cura, mas em muitos casos descubro que não tem 1 milímetro de fé em seu coração. Elas têm o conhecimento a respeito da cura, têm esperança, mas não consigo encontrar a presença da fé na alma delas. Sempre encorajo tais pessoas a arranjar algum tempo para prescrutar a própria alma, confessar seus pecados e esperar no Senhor até que Deus lhes conceda fé pelo poder do Espírito Santo. A fé é um dom de Deus. Não se trata aqui de fé humana, e sim de fé sobrenatural, que sempre vem de cima. Frequentemente, quando os enfermos chegam, consigo discernir a presença da fé em suas almas. Aquela realidade miraculosa, maravilhosa, mística, chamada fé. Então, imediatamente sei que essas pessoas receberão a cura. E é certo, depois de eu ter orado pelo enfermo, ele crê e o poder de Deus chega e traz a libertação. Devemos arranjar algum tempo para receber fé. Se você não tiver fé, deve parar tudo e começar a buscar o Senhor. Se você precisa de uma fé maior ainda, deverá jejuar e orar. Se não receber fé dentro de uma semana, continue orando. Todavia, no momento em que tiver fé em seu coração, que você receber a fé poderosa, poderá dar ordens e até mesmo aquela montanha será tirada ao mar.
A fé é uma realidade maravilhosa, poderosa e preciosa. Entretanto, eu não posso pegar a fé e mostrá-la a você, porque a fé é algo espiritual. Mas você poderá senti-la. Você pode saber que a fé chega, pois ela causa uma tremenda alegria e certeza. Mas você não consegue explicá-la, porque a fé pertence para a quarta dimensão do universo, não podendo ser explicada com a linguagem da terceira dimensão. Em quarto lugar, quando você tem essa fé, ela deve ser seu ponto inicial de ação. A mulher desta passagem bíblica disse em seu coração: basta-me tocar na orla de seu manto e ficarei curada. Ela fez do toque na orla do manto de Jesus o ponto inicial de sua ação de fé. Ainda que você tenha uma fé que cresce bastante, fé ardente em sua alma, se você não tiver um ponto de ignição, essa fé não vai produzir resultados. Você deve sempre ter um tempo definido e um lugar definido por onde sua fé deve começar a operar. Quando estudamos a vida de Abraão, descobrimos que essa pessoa, esse patriarca, esperou mais de 25 anos a vinda da fé sobre ele. Quando Deus lhes deu a fé que ele teria um filho, o patriarca transformou essa ocasião num ponto inicial para uma vida totalmente mudada. E Deus também lhes mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Quando a fé chega, algo precisa ser mudado. Quando você recebe fé, deve agir segundo essa fé, pois a fé sem obras é morta. Alguma coisa precisa ser feita, quer seja necessário você levantar-se e começar a fazer seu trabalho, que seja necessário você mudar de nome. Estabeleça um ponto inicial do qual você jamais retornará. Queime as pontes para a medida que as atravessar e prossiga pela fé. Ligue a ignição da fé e vá em frente. Isto se chama fé ativa. Depois de haver recebido a fé, muitas pessoas sentam-se e deixam-se prender pela ociosidade. E quando o Espírito Santo, para a semelhança do nevoeiro, vai embora e a fé se retira, agindo assim, a fé não permanecerá para sempre em seu coração. Quando o nevoeiro desce, fica ali até o nascer do sol, ou até que o vento sopre e o nevoeiro seja espalhado. Quando a fé chega, não perca a oportunidade. Você precisa agir impulsionado por ela. Ponha-se a caminho depressa. A fé ativada alcançará o trono de Deus, de modo que grandes milagres serão realizados. Quando a mulher de nossa história ligou a ignição da fé, mediante a ação acertada, o poder de Jesus Cristo lhes inundou o coração e a doença portadora da morte a deixou. De imediato, Jesus Cristo, voltando-se, disse: alguém me tocou. Pedro e alguns dos discípulos disseram: Mestre, há tantas pessoas esbarrando em ti e te empurrando, tantas pessoas te tocam e tu afirmas: alguém me tocou? Jesus respondeu: alguém cheio de fé me tocou, porque meu poder e minha unção saíram de mim e operaram nesta pessoa. É possível que você vá para a igreja, que você ore, que você fique tocando, sim, tocando Jesus intelectual e teologicamente. Todavia, o poder de Jesus Cristo jamais virá a você, enquanto você não tocar o Senhor com um toque da fé. Aquela mulher, sabendo que não poderia permanecer desconhecida, aproximou-se trêmula. Diante de Jesus, encurvou-se perante o Senhor, contando-lhes a sua história. A alegria de Cristo foi extraordinariamente grande, porque ele sempre se agrada quando as pessoas ousam colocar sua fé no Cristo vivo.
Não só ela fica curada, mas Cristo a abençoou com a paz da alma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eis que Ele está entre nós hoje. Ele está presente. Você pode se encontrar com Ele e tocá-lo somente pela fé. Vamos dar esses 4 passos da fé. Primeiro, para a semelhança dessa mulher, vamos desejar ferventemente ter vida. Depois, vamos estudar a palavra de Deus e ouvir as mensagens dos servos de Deus e aprender acerca de Jesus Cristo. Sem esse conhecimento, você não dispõe de um alicerce por onde buscar o Senhor. Em terceiro lugar, após ter o conhecimento, busque o Senhor até alcançar a realidade mística, a que damos o nome de fé. Em quarto lugar, depois de você ter essa fé, ligue a ignição dela, aqueça o motor de sua vida e comece a agir. Permita que a fé seja demonstrada em suas ações. Então, nosso Pai Celeste fará grandes coisas em sua vida. Assim como aquela mulher tocou em Jesus e saiu virtude, hoje nós tocamos em Cristo através da fé e vai sair virtude para nós em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Meus irmãos, deixe-me agradecer a vocês. Bênção estar com você. Para mim é um prazer enorme compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Quero agradecer a todos aqueles que estão se inscrevendo no canal, ativa o sininho, dá o seu like, isso é muito importante. Pessoas deixam o seu testemunho, pessoas que estão contribuindo, abençoando através da chave Pix, através da conta. Deus abençoe vocês. Nós pegamos o nome dessas pessoas, colocamos no caderno de oração, nós oramos. Quando vamos ao monte, nós apresentamos. É muito importante para o crescimento do canal e para a obra missionária na cidade de Guarabira. Juntos nós podemos fazer muito mais. Que Deus abençoe vocês em o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sucesso na sua caminhada.